Meus queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez unimos os nossos corações em preces, em vibrações carinhosas, amorosas, com todos vocês que sintonizam conosco neste horário de prece da nossa Casa de Fabiano de Cristo. Agradecidos que somos pela oportunidade, agradecidos ao Pai pela maior das oportunidades que é a vida, na certeza do amparo do nosso Divino Mestre Jesus, de toda essa cúpula espiritual cuidadosa e amorosa da nossa casa de amor. Que possamos então, como de costume, ao cair da tarde de hoje, elevarmos os nossos pensamentos, procurando nos desligar da vida lá fora, para que absorvemos conosco essas energias, esses fluidos benéficos que este mundo espiritual amigo tem para nós. Continuando então com o livro Caminho, Verdade e Vida, a nossa reflexão de hoje é do capítulo 165, cujo título é Bens Externos. Como sempre, começa a mensagem com a citação de Jesus, e esta está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que nos diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. E Emmanuel, então, baseado nesta citação, assim nos esclarece: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados, quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas, qual a substância da sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo, no entanto, que fez do tempo? Poderá conter com numerosos amigos, como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste na riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. E nos voltando então, meus irmãos, à citação de Lucas, o evangelista, quando nos diz
nos fala das palavras do Mestre, que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, então, com isso, nos alerta contra a avareza, ensinando-nos que o valor da vida não está na posse dos bens materiais, mas sim naquilo que nós fazemos destes bens, das nossas aquisições, na nossa conduta, principalmente. E Emmanuel nos convida a refletir sobre a ilusão de que a felicidade está no acúmulo do dinheiro, do poder, de títulos, de propriedades, de bens. Ele questiona que um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, mas que fará dele? Claro que aqui ele não condena os bens em si, mas destaca a importância do uso que nós fazemos destes bens. A responsabilidade moral com aquilo que possuímos, com o que nos é dado, ter autoridade, amigos, talentos, tempo, conhecimento, tudo isso são dádivas que nos foram confiadas. Mas o próprio Emmanuel nos pergunta o que fazemos do tempo ou como conduzimos perante com as afeições que nos cercam. E a reflexão é clara, nos parece clara, que o valor da vida está no sentido espiritual e moral das nossas ações, das nossas aquisições, mas não nas aparências externas que muitas vezes nos preocupamos tanto. Ele também nos ensina que Deus não nos julgará pelo aquilo que acumulamos, mas principalmente pelo uso que fazemos das nossas próprias aquisições, dos nossos dons que nos são dados e a forma como valorizamos esses dons, como empregamos esses dons, pela dedicação ao bem, pela obra realizada com amor e consciência. E nesta mensagem me parece que a frase essencial está no final, quando Emmanuel nos diz que o Senhor nos identificará pelos tesouros que ajuntamos e Ele nos reconhecerá pelo emprego destes dons que nos são confiados e pelas obras que deixamos em torno dos nossos próprios pés. Então, ele nos convida a refletir: o que eu tenho hoje? Talentos, tempo, palavras, afetos, mas o que eu estou construindo espiritualmente com essas obras, com tudo isso que nos é dado? E ele ressalta que cada um é administrador dos bens que a vida confia, porque todos nós, meus irmãos, temos as nossas escolhas, temos o livre-arbítrio e o dever moral de administrar da melhor forma tudo aquilo que Deus nos confia. Então, frente a tudo isso, fica para nós a reflexão que a vida nos confia recursos e tempo. Eles são instrumentos de aprendizado, de serviço e de construção espiritual. E Emmanuel nos ensina que o essencial é fazermos sempre o nosso melhor, buscarmos a melhor forma, o momento certo,
de agirmos e usarmos, dividirmos tudo aquilo que nos é dado. Cada dia, cada talento, cada oportunidade, tudo é convite de Deus para crescermos, para servirmos e para aprendermos a amar. Então, Senhor Jesus, agradecemos de coração por mais esta oportunidade de reflexão. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira vida não está nos bens que possuímos, mas no amor que oferecemos, no bem que praticamos, na luz que cultivamos em nosso interior. Ensina-nos a valorizar o tempo que nos é dado, a não adiar o bem que podemos fazer hoje, a realizarmos com humildade as tarefas que nos cabem no mundo. Que saibamos seguir teus passos, Senhor, com fidelidade e confiança, utilizando cada dom, cada minuto como instrumento de paz, consolo e esperança. Ampara-nos na nossa caminhada e permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja.